6º dia do nosso devocional. Se você ainda não fez os primeiros 5 dias, eu te recomendo que antes de continuar assistindo esse vídeo, você volte lá na indicação aqui dos vídeos anteriores, lá no primeiro dia, e faça na sequência dos dias, para que você possa ir aí se habituando com esse processo do devocional criativo, para que você possa entender o passo a passo, entender esse momento, mais do que montar uma arte, mais do que expressar aqui, através das folhas de recorte que você conseguiu que foi disponibilizado lá no Telegram, com o nosso material aqui. O mais importante é você entender como acontece esse processo de devocional. É um momento de devoção, de adoração, de entrega. Então, em cada dia, em cada momento aqui, eu fui dando orientações a respeito de como fazer esse momento devocional ser realmente um momento devocional. Não ser um momento só de acompanhar um vídeo, não é um vídeo de pregação, não é um vídeo de autoajuda também, mas é um vídeo que tem como objetivo te inspirar para começar esse hábito devocional de forma com uma maior qualidade, com maior atenção a esse momento devocional. Então, volte lá no primeiro dia, siga na ordem dos dias aí que estão apresentadas devocionais, para que nessa altura do 6º dia você já consiga estar fazendo aí o seu devocional quase que sozinho, sem a minha intervenção, só numa conversa sua com Deus, para que os encontros sejam cada vez mais de forma pessoal aí, que você tenha de forma pessoal com o nosso Deus, Então aqui eu já recortei a minha folha, eu sempre trago pronta, aqui a maior parte das figuras. Eu só vou usar hoje na figura, no nosso devocional, a figura do quadro, uma dessas flores aqui, esse aqui que parece um bilhetinho, e o do nosso versículo chave aqui, base, de Mateus 6,6, ele me ouve no secreto. Vou usar só essas. Essas aqui, que está lá na nossa folha de recorte também, eu não vou usar. E aí, quando eu não uso, eu guardo para fazer outro devocional, Então, eu uso em outras devocionais. Eu sempre coloco também a referência de onde é esse material, tá? É um material que foi disponibilizado pela Deisuila lá no Pinterest. E é o devocional Simplificando o Secreto, que na verdade lá no Pinterest ela disponibilizou 40 dias do devocional. A gente está fazendo só os 10 primeiros. Você pode ir lá no Pinterest, procurar por ela, @Deisuila, e fazer aí, dar continuidade no devocional. Então eu coloco também a referência, porque eu posso ir lá, e pesquisar novamente outros. Vou recortar aqui a peninha. E toda vez que você estiver recortando a sua folha, já começa o seu processo de devocional. E começa a orar, falar com Deus, pedir. Nesse momento aqui inicial, você não vai falar com Deus aleatoriamente, você vai falar objetivamente, tá? Você está se preparando para o momento de devoção, então peça a Deus. Lembra de Isaías, quando ele se deparou com o anjo, o próprio, se deparou com o Senhor, e ele caiu prostrado, dizendo: olha, eu não sou digno de estar aqui, eu vou perecer. E o próprio anjo preparou ele para o momento de estar na presença de Deus, O próprio Deus preparou ele para estar na presença dele. Pois é, nesse momento peça a Deus: Senhor, limpa os meus ouvidos para eu te ouvir claramente, limpa minha mente para eu te ouvir claramente, para que eu entenda o que o Senhor tem para falar para mim. Limpa o meu coração também, porque se o meu coração não for uma fonte aberta, não for um canal aberto para o rio de Deus passar, eu vou impedir esse processo, eu vou entender aquilo que eu quero entender, E nem sempre aquilo que eu quero entender é o que Deus realmente está falando. Então, se prepare pedindo: Deus, limpa meu coração, que não haja entulhos nele que te impeçam de passar com teu rio, transformando minha mente, meu coração, para que eu tenha
uma mente segundo Cristo tem, segundo o Senhor quer que eu tenha. Então fala comigo, faz o papel do Espírito, que o papel do Espírito Santo, né, seja feito aí nesse processo, que o Senhor possa ter liberdade para falar ao meu coração aquilo que o Senhor quer falar nessa devocional. Então, enquanto você vai cortando aí o seu material, se concentra nisso, tá? Não fica pensando em onde eu vou colocar. Se você não tiver folha de recorte, você pode usar os post-it, né? Como eu já orientei, você pode ter um post-it aí e aí você pode usar os post-its mesmo, né? Pode usar outros materiais. Nos outros dias aqui eu já dei sugestão de outros materiais que podem ser usados, né? Então, você vai usando outros materiais também, se não tiver folha de recorte, não tiver como imprimir, mas sempre se concentre, né? Sempre se concentre, separe aí a Bíblia, o livro que você vai ler, né, para ajudar no devocional, se você for usar algum livro. Prepare as canetas, use canetas de cores diferentes, mesmo que sejam aquelas Bics esferográficas, né? Eu mostro aqui para vocês as canetas, eu uso a Bic comum, e aí ela tem, né, uma cartela com 12 cores diferenciadas, vende individualmente, mas tem também com 10, com 12. Então tem várias cores, eu uso elas também para decorar, né, a Bíblia, para marcar textos de forma diferente. Então, use, né, as canetas, aí tem a caneta, e se você não tiver assim, pode ser a caneta azul, preto, vermelha, normal, né, que a gente tem, mas utilize as canetas aí para poder dar cor ao seu material, né, as canetas também de marca-texto, também de cores diferentes, as canetinhas, né, também. O texto de Mateus 6, antes de eu falar do texto, lá na nossa folha de recorte no cantinho vai sair um pedacinho com esse cadeadozinho. Como a gente está falando de ele me ouve no secreto, eu gostei de recortar o cadeadozinho, cortei com um pedacinho aqui, né, do finalzinho aqui, ó. Ele acho que estava aqui mais ou menos, não sei. Estava em um desses lados aqui, ó, lá na nossa folha de recorte. E aí eu fiz como se fosse uma bandeirinha com um pedacinho aqui da faixinha, né, de lá de baixo da nossa folha de recorte. E aproveitei o cadeadozinho porque o tema, ou o que a gente vai tratar, é sobre secreto, né? Então tem aí o cadeado, eu vou usar aqui para decorar, tá ok? E o texto de Mateus 6... na minha Bíblia já está marcado, né, pare e ore, já está marcado, já está decorado, eu já fiz devocional nela, né, nesse texto aqui de Mateus 6, exatamente no Mateus 6, né, no bloco, aqui você consegue ver que eu usei o bloco, né, todo aqui para devocional, então nunca usa só um versículo, né, tem um versículo que vai te chamar a atenção, mas use o bloco do texto, né, para você entender o contexto, entender do que se está se tratando naquele assunto. E eu vou ler o versículo aqui, ó, o 5 e o 6, que está nesse pedacinho aqui do meu que já está marcado, tá? Que diz assim: a oração deve ser simples. E quando forem à presença de Deus, também não faça disso uma produção teatral. Essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontre um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Que texto lindo! A minha Bíblia é a Bíblia A Mensagem, e aí esse texto fica ainda assim bem mais claro, bem mais profundo, né? Você pode ler na sua Bíblia aí, leia na sua Bíblia, na versão que você tem, mas eu quero destacar essa grandeza desse texto para esse momento devocional, porque esse momento devocional
é um momento de você com Deus, é o meu momento com Deus. Não é um momento que precisa ser exposto, né? Se você vê nos outros dias, eu compartilho com você coisas que podem ser compartilhadas no coletivo, mas as minhas conversas pessoais com Deus ficam na minha devocional, né? Não vão para o vídeo, não vão para as redes sociais, porque é a minha conversa com Deus, aquilo que eu quero falar com Deus. E aí ele nos chama aqui a atenção a algumas perguntas que o texto faz aqui na minha versão. Uma delas é: o que vocês acham? Que Deus está no camarote apreciando o espetáculo? Não, Deus não está no camarote apreciando o espetáculo. Deus está do seu lado. Eu vou marcar aqui, ó. Deus está do seu lado, Deus está do meu lado, está comigo, sentado nesse lugar agora, pronto para começar uma conversa comigo. Deus não está no camarote, porque quem vai ao camarote quer ver um espetáculo bonito. E Deus, ele espera um coração tão derramado diante dele que às vezes pode ser que não seja tão bonito assim, né? Porque quando a gente se apresenta para Deus, a gente precisa se apresentar verdadeiramente. A gente precisa orar uma oração sincera. Não é para ficar dando voltas para falar com Deus, né? Para ter cuidado com o que eu vou dizer, o que eu vou falar, quais as palavras que eu tenho que falar. Não, é para falar realmente com Deus. E esse devocional me chama a atenção para essa necessidade de estar em secreto com Deus e conversar aquilo que você não teria coragem de falar para outras pessoas, mas para Deus você tem que dizer, você tem que falar, não adianta disfarçar, né? Deus nos conhece, Deus conhece o nosso coração. Não dá para ter amizade íntima com Deus se a gente entender que Deus está como se fosse num camarote. Se a gente não entender que Deus está à sala, à mesa, sentado conosco, querendo uma intimidade, uma comunhão profunda, nós não vamos descobrir todas as coisas que Deus tem para falar para nós. E ele diz aqui, olha, desse modo, indo ao secreto, ficando lá, simples e honestamente, dizendo para ele tudo o que você quer dizer, tudo que você precisa saber, que quer saber, tudo que está acontecendo com você. Ele diz aqui na minha Bíblia, né? Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, deixa de ser você mesmo, deixa de ser eu. E vocês começarão a perceber a sua graça. Não dá para ter intimidade com Deus, não dá para entender o que Deus quer falar para a gente verdadeiramente, se a gente não entra nesse quarto secreto e apenas, eu vou marcar o meu apenas, ó, é só isso, apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça. Eu vou marcar ainda com o marca-texto aqui, ó. Eu vou aproveitar as cores que eu já tinha usado, né? Azul aqui, rosa, e vou fazer nos mesmos tons para não ficar uma bagunça, né? Mas eu quero marcar esse apenas fique lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. E vocês começarão a perceber a sua graça. Só dá para perceber a graça de Deus se a gente seguir as instruções. Deus, ele é tão misericordioso que eu falei para você, olha, no início da sua devocional, ore, peça a Deus para te ajudar, para te preparar para o momento. E olha o que ele faz, ele está preparando a gente para o momento devocional. A partir daqui, dessa leitura, desse texto, você vai fazer o seu momento devocional. E eu vou sugerir que você faça uma carta para Deus, escrevendo aquilo que você quiser para Deus, aquilo que você está passando nesse momento, que você está
vivendo nesse momento. Você vai fazer uma carta para Deus. Eu peguei aqui uma folha. Só um minutinho aqui, a folha. Peguei aqui uma folha de ofício normal. Uma folha de ofício normal. E eu vou fazer uma carta para Deus. Certo? Eu vou fazer uma carta para Deus. Então, eu vou transformar essa folha, como a minha Bíblia já está marcada, já está cheia aqui das instruções, né, do texto, eu não vou fazer a devocional nela direto, tá? Eu vou usar uma folha que eu fiz para fazer a carta nela, escrever a carta. Eu tenho um envelope aqui, ó. Você pega qualquer envelope, tá? Eu tenho um envelope aqui. Pode pegar qualquer envelope, pode fazer aqueles envelopinhos com própria folha de ofício, né? Com folha que você tiver aí, o envelope, e vou fazer o devocional nela. Então, ó, vou tirar só aqui a Bíblia, só um instante. Ó, eu vou fazer o devocional na folha e já vou mostrar para vocês. Primeiro eu vou preparar a minha folha para ser a carta, né? A folha que eu vou fazer a carta. Então, eu vou pegar ela. Eu tenho piloto aqui. Vou seguir o mesmo padrão lá do rosa e azul, tá? Peguei a piloto e vou preparar como se fosse um papel de carta. Ó. E enquanto você faz isso, você se prepara. Você diz: Senhor, eu ainda preciso da sua ajuda. Sabe por quê? Porque pode ser que tenham coisas para falar para Deus que eu não tenho coragem, sabe? Eu não tenho coragem de falar. Eu ainda vou falar sinceramente com Deus no momento devocional. É um hábito que precisa ser criado, tá? Pode ser que você ainda encene para Deus, procure as melhores palavras, fale de uma forma rebuscada, não seja sincero totalmente, porque você tem vergonha daquilo que você está falando, né, de ser sincero de verdade. Você vai falar aquilo que você quer agradar a Deus, entendeu? Vai falar para agradar a Deus. E aí você não vai estar sendo sincero como Mateus 5 e 6 diz para a gente ser. Então, precisa ser um hábito diário também. Então, nesse momento aqui que a gente está preparando a carta, mas que desnecessário fazer. Não, todo momento aqui que eu paro e produzo algo, eu estou me preparando. Eu estou amenizando a minha ansiedade, estou equilibrando a minha respiração. Então, na medida em que eu vou fazendo aqui, eu vou tornando o ambiente menos tenso. E aí isso facilita nesse processo de devocional por conta disso, né? Eu descobri isso na prática, ouvi os áudios, né, as pessoas instruindo isso, e realmente funciona. Na medida em que você vai preparando a parte artesanal, você relaxa, sabe? E você fica menos armado, você fica menos tenso. Então eu vou fazer aqui, ó, a folha, eu vou fazer umas rosas aqui no canto, tá? É só fazer, ó, um círculo, girou, tá? E aí eu faço as folhas aqui, ó. Faço folhinhas aqui. Ó. Tá? E aí fez aqui a folha, tá vendo? Eu vou fazer do outro lado aqui também. Ó, fez o círculo. Tá vendo? Fez o círculo, gira para dentro. Vou fazer outras menores, ó. Ó, vários círculos, caracóizinhos, né? Tá certo? Só ir fazendo para dentro e vou fazer as folhagenzinhas. Tá? Aqui, ó. Faz as folhagenzinhas, fiz aqui nas pontas. Vou pegar a caneta rosa de novo e vou pintar aqui
Ó. Pinta um pouquinho pra fora, tá vendo? Não precisa pintar no círculo certinho. Aqui é a mesma coisa, ó. Certo? Pega a caneta verde e faz as folhagens. Aqui. Pode pintar um pouquinho para fora, fica bonito, tá? Bom, também. Ó, certo? Tá vendo? E aí eu preparei a carta. Aqui eu vou escrever a carta para Deus, tá? Se você quiser usar aquelas figuras, né, que eu não usei, não vou usar lá fora, você pode usar, né? Você pode colar aqui, ó, deixa eu ver, isso. Colar aqui, né? Pode colar, ó, tá vendo? Aqui, fica à vontade. Eu realmente não vou usar por causa do que já está na minha Bíblia ali, né? O azul e o rosa. E aí eu vou dobrar essa cartinha em 3, né? Assim, ó. Do tamanho do seu envelope, tá? Se for um envelope do tamanho normal ali de carta, 10 por 15, você pode dobrar assim em 3 que dá certo, tá? Dobro mais ou menos em 3 assim. E aí depois, ó, eu vou dobrar essa parte aqui pra lá, fazendo o tamanho do envelope aqui, ó. Tá vendo? E esse aqui, depois de escrever a minha carta, eu vou escrever depois, né? Não vou escrever aqui agora, porque são coisas pessoais. Eu vou escrever minha carta, vou colocar aqui dentro, certo? E aí eu vou fazer a minha, o meu momento, né, de Bible de olho, né, o meu momento de devocional criativo aqui no envelope. Esse envelope aqui, esse envelope aqui, eu vou fazer igual eu fiz os outros, né? Lá quando a gente tem alguma coisa de encaixe, eu vou prender aqui. Mas você pode prender com clipe, como a gente já viu, né? Pode prender com o pregador, né? Diferente, eu tenho os pregadorzinhos no formato aqui diferente, né? Que como esse aqui é um envelopinho, já é um envelopinho, tá vendo? No formato de envelopinho, eu venho aqui e prendo ele na minha Bíblia aqui. Pode ser também, tá? Se você quiser fazer daquele jeito de colar a primeira fita, para caso o clipe se saia, né? Em uma das devocionais eu ensinei isso. Você pode fazer, tá? Aqui, ó. Tá bom? Você pode fazer para não soltar o envelope depois, né? Caso o clipe se solte, ou caso você use o clipe, né? Ainda mais esse decoradinho, você usa em outra Bíblia, né? Quer usar, você pode tirar lá, tá certo? Ou você pode colar, como a gente fez, né? Na devocional do dia 5, com velo, né? Colando aqui, passa cola aqui no cantinho e cola ele aqui. Só que como o envelope tá com uma carta dentro, pode ser que ele fique um pouquinho mais durinho, ele vai ficar meio assim, tá? Mas ele cabe aqui também numa boa, você cola do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou primeiro decorar ele, depois eu decido onde ele vai ficar. Então, eu vou usar o texto básico com o cadeadozinho, tá? E vou colar ele aqui, ó. Bom, porque é secreto. Não vou lacrar o envelope agora, porque eu vou escrever a carta ainda, né? Mas a ideia é lacrar o envelope com esse, vou botar aqui, lacrar o envelope aqui assim, ó, tá? Com esse cadeadozinho aqui, tá certo?
Por enquanto não vou lacrar. Por quê? Porque é devocional e a Bíblia de devocional, ela é uma Bíblia que você pode compartilhar, né? Você pode mostrar para as pessoas, para incentivar outras pessoas a terem seu momento devocional também. Então, naturalmente, ela é uma Bíblia que desperta curiosidade nas pessoas. As pessoas querem olhar, querem ver. Então, se você vai escrever algo aqui que não que é pessoal, você e Deus, e é importante que você escreva aqui aquilo que você quer escrever e que deixe aqui, porque quando for, né, daqui a muito tempo, você pode abrir esse envelope e pode ler, sabe? Se você não quiser, é o seu diário, né? Lembra do diário? Você vai colocar. Se você não quiser colocar, aí você vai ver o quanto você cresceu, o quanto você avançou. É interessante. Se você não quiser colocar o que você escreveu aqui, aí eu vou escrever, mas eu não quero colocar aqui por alguma razão, eu acho melhor não botar aqui. Você pode escrever e depois você pode jogar fora e joga fora. Entendeu? Não tem problema. Você pode fazer isso também. E você faz o do envelope, escreve dentro do envelope dizendo que nesse dia você teve uma conversa sincera com Deus e fez, entendeu o que precisava mudar, entendeu o que precisava parar, entendeu o que precisava continuar. Você escreve qual foi o resultado desse encontro com Deus, dessa conversa com Deus através da sua carta, entendeu? E aí você coloca ali, porque aí fica menos, pessoal, mas fica menos pessoal caso você tenha medo de alguém abrir ali, né? Fique sem graça de alguém abrir, da possibilidade, né? Constrangido com a possibilidade de alguém abrir. Só não deixe de fazer o processo da carta, da escrita, porque é um processo de intimidade com Deus mesmo. Escrever uma carta desse nível é um processo de intimidade com Deus mesmo, que a gente já está chegando nesse nível este dia de ter essa intimidade, de confiar em Deus e contar para Ele as nossas dificuldades, tá certo? Então, faça a sua carta. Depois disso, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Aqui nesse negócio aqui, ficou essa bolinha aqui, que dessa vez eu não vou usar, tá? Eu às vezes deixo, né? Mas dessa vez eu não quero, porque eu já tenho cadeado ali. Não quero que ninguém entre, né? A setinha pode indicar que é para entrar, né? E vou colar meio que aqui assim, né? Tampando. Era para ter feito antes, mas não tem problema. Vou botar aqui, ó, tá vendo? Vou colar aqui. Essa cartinha aqui, eu vou colar aqui. Antes de colar, veja, né, as posições, para não ficar tirando, colocando e perder aí a sua figura, o seu material, tá? Aqui, ó. Essa flor aqui tá pequena, então eu vou colar essa aqui, que é a mesma, só que por cima, para ela ficar mais destacada, ó. Tá vendo? E eu vou colar mais para perto aqui do quadro, porque eu quero ela mais pertinha do quadro. Então, eu vou ajeitar aqui, ó, para ela meio que tampar e ficar pertinha do quadro, tá? E a penazinha, tá certo? Que eu vou colar ela aqui, ó. Eu acho que eu vou pôr a pena mais pra cá. Ó, vou tentar pôr a flor pra cá, assim, e a penazinha aqui. Também acho que pode ser, tá? Mas, gente, deixa eu deixar lá a flor, aquela lá. Eu vou colar essa aqui, ó. Isso, tá? Vou deixar a flor aqui, colar aquela ali. Ou vou trocar essa por essa também, para não ficarem iguais ali. E essa pena, tá? Desse jeito que eu vou colar, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro vou prender, ó, a posição aqui. Seguro. Isso aqui, ó. E vou colar a fita
Prendendo aqui já a cartinha, ó. Tá? Olha lá, já prende a cartinha. Deixa eu passar mais fita aqui. E aqui. Não vou colar a parte de cima por causa da minha carta que eu ainda tenho que escrever e colocar ali. Opa. Tá? Aqui. Vou prender aqui. Ó. Foi. Tá? Aqui eu consigo até colocar. Ó. Eu consigo colocar aqui, ó. Tá? É muito grande essa flor. Deixa eu ver. Ó, eu vou usar essa flor aqui sem o talo. Assim, ó. E vou colocar aqui, ó. Tá? Vou colar aqui. Isso. Eu consigo abrir aqui, ó. Consigo abrir e consigo fechar aqui, tá? E agora eu vou colar a pena. Aí você usa como quiser, tá? E lembrando sempre que nesse processo da parte criativa, você está conversando com Deus e entendendo o texto. Senão você faz silêncio absoluto e deixa Deus falar com você através do Espírito Santo. Certo? Depois eu vou lacrar tudo e deixar assim, né? Aqui eu vou escrever o texto aqui, ó, que eu marquei. Apenas fique lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Apenas fique. Ali tá fiquem, né? Mas eu vou botar fique porque é pra mim. Lá. Tão simples e quanto conseguir. Conseguir. E você vai perceber a graça. Tá? Essa caneta é marcador de CD, então ela, né, já seca rapidinho, porque a minha folha eu imprimi em folha papel fotográfico, né, aqui papel mais brilhosinho. Então eu usei o marca CD para não borrar, tá? E outra caneta pode borrar, certo? E aqui tá o nosso devocional de hoje. Eu vou colar
simplificando o secreto aqui atrás, que é a identificação, né, do devocional. E depois eu vou escrever, vou desligar as câmeras, sair do palco, né? Sair do palco, das câmeras aqui das redes sociais, e vou escrever para o meu amigo, para o meu Deus, para o meu Senhor, aquilo que o meu coração hoje quer dizer para Ele, quer contar para Ele. Teria uma conversa lá no secreto com Ele. Certo? Simplificamos o secreto. Apenas fiquem lá. Que seja a nossa frase, né? O que eu vou fazer lá no secreto? O que eu vou fazer lá no meu quarto? O que eu vou falar lá no meu devocional? O que eu vou estudar? O que eu vou ler? O que eu vou falar para Deus? Apenas fique lá, tá bom? Na folha também, na cartinha, você pode desenhar, você pode fazer lettering, né? Quem faz lettering, você pode fazer uma arte também na cartinha do lado de dentro, né? Na cartinha que colocou aqui dentro. Você fica à vontade, é o seu momento com Deus, faz o que você quiser, pode riscar a folha toda, né? Porque às vezes a vontade que a gente tem é de gritar, é de chorar, é de sofrer. Então, chora, né? Chora em cima da carta, né? Dessa folha. Dobra, depois escreve lá tudo que você está sentindo e guarda, que vai ser bênção depois de um tempo você abrir essa carta e ver o quanto Deus cuidou de você, o quanto você conseguiu descobrir que só ficando lá e sendo mais honesta e o mais simples possível, você consegue perceber a graça de Deus. Que Deus abençoe, continue seu devocional e até a próxima.